Romanos 2, a partir do verso 4. Acredito que eu fui até o verso 3, né, no sermão passado. Tá? Quem estava aqui quinta passada? Amém. Então, para quem está vindo a primeira vez na quinta, eu faço sermão expositivo em cima de Romanos já há algumas quintas-feiras aí, tá? Então, Romanos 2, a partir do verso 4, nós vamos ler do verso 4 até ao verso 16, tá? Tudo bem? Romanos 2, a partir do verso 4, o texto diz assim, você achou o texto aí? Todo mundo encontrou? Tá? Então, o texto diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que já foi feito aqui no teu nome, te agradecer por cada um que aqui chegou, Pai, e te pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, nos direcione, conforme o teu entendimento, conforme o que o Senhor deseja para nós essa noite, Pai. Te agradecemos, te dando louvor e glória, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós, quinta passada, começamos a tratar do capítulo 2 de Romanos, tá? Capítulo 1 de Romanos, nós falamos sobre a depravação dos gentios, para quem estava aqui, não foi isso? Falamos sobre a depravação dos gentios, falamos de assuntos sérios, falamos da homossexualidade, parou no microfone. Falamos da homossexualidade, falamos do lesbianismo, falamos da depravação mental a qual o Senhor os entregou. E aqui no capítulo 2, Paulo começa a falar agora dos judeus. Os judeus esses que o microfone está aí, ó, tá falhando. Ele desliga e liga, tá? Não é isso? Eu tô... Ó, ele ligou de novo. Amém, glória a Deus, aleluia. Começa a falar de Romanos assim. Então, só aumenta aí um pouquinho o volume, por favor, tá? Então, a partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa agora a se atentar à prática dos judeus. E ele começa a criticar o comportamento dos judeus, porque o comportamento dos judeus era um comportamento a qual ele criticava o gentio, mas ele fazia a mesma coisa, tá? E nós falamos sobre isso no sermão passado, no começo do sermão passado.
Como eu vou criticar o comportamento do outro se eu mesmo não faço isso, né? Paulo vai falar isso, principalmente aí nos primeiros versos. Verso 1, por exemplo, ele diz: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Então Paulo está falando do modo legalista e do modo hipócrita que os críticos judeus estavam vivendo. Eles estavam vivendo de um modo onde muitos hoje vivem, que gostam de julgar a prática do outro, mas eles próprios têm a mesma prática. Então Paulo vai fazer essa ênfase aqui. É isso que ele está tratando aqui. E a partir do verso 3, que na verdade nós lemos a partir do 4, mas a partir do 3, você vai ver que Paulo diz assim, ó: tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Eles tinham uma espécie de falsa segurança. Preste atenção aqui para você não se distrair. Gente, Romanos é um livro muito denso, muito complexo. Aumenta mais o meu volume, que eu não estou... É um livro muito denso. Se você leu aqui, ó, eu li aqui, eu te perguntar o que tu entendeu, poucos aqui vão dizer se entenderam algo. Então é um livro de uma linguagem difícil, complicado, tá? Por isso a importância dos sermões aqui nas quintas, para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo quis dizer aos romanos nesse tratado aqui, que é o livro de Romanos. Tudo bem? Então peço que você tenha um pouco de atenção. Então eles tinham essa espécie de falsa segurança. Eles julgavam os outros, condenavam os outros, praticando as mesmas obras às quais eles condenavam, e eles ainda achavam que eles iam se livrar do juízo. É o que Paulo está dizendo no verso 3. Vocês pensam que vão se livrar do juízo de Deus? Então esses críticos moralistas, eles não apenas julgam as pessoas, praticam os mesmos atos, e eles ainda têm essa falsa sensação de que não serão julgados por Deus. Pensam estar imunes ao julgamento de Deus, tá? E isso não é verdade. Em quarto lugar, no verso 4, aí falando de quarto lugar por conta do verso 1, 2, 3 e agora o 4, Paulo vai falar assim, ó, verso 4: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Paulo está falando de atributos de Deus. Deus é um Deus bondoso? É um Deus bondoso. Deus é um Deus de tolerância? É um Deus de tolerância. Várias vezes nas Escrituras nós vamos ver assim, ó, um Deus que é tardio em irar-se. Então é um Deus que tem tolerância conosco. Se Deus não tivesse bondade, tolerância e longanimidade. O que é longanimidade? Você sabe o que é longanimidade? Paciência. Deus é esse Deus, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele é tolerante conosco, Ele é tudo isso. Mas aí Paulo continua dizendo, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que estava acontecendo com os críticos moralistas judeus? Eles cometiam esses julgamentos, fazendo eles as mesmas coisas, mas eles acreditavam que eles estavam resguardados pela bondade de Deus, pela longanimidade de Deus, pela paciência de Deus. E isso é errado, querido. A bondade de Deus é para nos levar a um arrependimento. A bondade de Deus não é para transformarmos isso numa espécie de libertinagem. Tem muitos hoje usando os atributos de Deus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, como eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Ele é tudo isso, querido, mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo, e é isso que Paulo está dizendo. A bondade de Deus não pode ser atribuída eu vou pecar, eu posso pecar à vontade, eu posso fazer o que eu quero. Não, é isso que Paulo está chamando a atenção para eles. Esses atributos comunicáveis de Deus aqui não é uma licença para pecar, mas um chamado a nos arrependermos.
a entendermos que esse Deus é bom, que esse Deus é longânimo, que esse Deus é paciente conosco. Como eu preguei alguns domingos atrás, esse Deus que trabalha no vaso, esse vaso imperfeito, e Ele é paciente nessa mesa de trabalho. Às vezes tem que desfazer tudo para começar de novo. É esse Deus paciente. Mas nós não podemos usar isso para ficar pecando de forma deliberada, para ficar pecando de forma proposital, para estar transgredindo a lei todas as vezes, os mandamentos de Deus. Não, eu vou pecar porque Deus é bom, eu vou pecar porque eu estou na graça. Isso é errado, querido. Vocês estão entendendo? Isso é um erro. Isso é um pecado deliberado. Pastor, explique melhor o pecado deliberado. O pecado que eu estou consciente do que estou fazendo, e mesmo assim faço. Eu tenho certeza que essa prática é uma prática pecaminosa. O Espírito Santo me alerta em relação a ela, mas mesmo assim eu escolho cometê-la. Mesmo assim eu escolho fazê-la, tá? Porque pecar na realidade é errar o alvo. Então nós somos pecadores, tudo bem? Todos nós somos pecadores. O próprio apóstolo João, lá na sua carta, diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós somos pecadores. Mas uma coisa é vivermos em busca de uma santificação que precisa ser diária, e uma outra coisa é viver na prática deliberada do pecado. Tudo bem até aqui? Eu estou pecando de forma deliberada. É isso que Paulo está chamando a atenção. Olha, vocês estão usando a bondade de Deus como uma forma de pecar, e isso está errado. O alvo divino em demonstrar sua bondade não é produzir esse tipo de sentimento, mas produzir arrependimento. Então aqui nós aprendemos uma coisa: quando entendemos as coisas, interpretamos a Bíblia de forma errada, se temos uma teologia errada da coisa, eu tenho um comportamento errado. Por isso que nós temos que ter um fundamento bíblico, porque se eu tenho uma teologia certa, se eu faço uma boa exegese do texto, eu vou interpretar corretamente e vou ter uma teologia correta, e vou viver de forma como o Senhor quer para nós. É um estado de degradação moral quando apelamos para o caráter de Deus, para as riquezas da sua bondade, a fim de nós permanecermos em pecado. A gente fica apelando para esses atributos de Deus, alegando que Deus é bom, que Deus é demasiadamente longânimo para castigar quem quer que seja, e portanto eu posso pecar, eu posso permanecer imune. Tudo bem? A partir do verso 5 até o verso 11, Paulo vai fazer outras considerações aqui, tá? Ele vai continuar criticando esses críticos moralistas, e ele vai falar, a partir do verso 5, ele vai dizer o seguinte, ó, verso 5, deixa a sua Bíblia aberta, vai acompanhando para você não perder o raciocínio, tudo bem? O verso 5 diz assim, ó: mas segundo a tua dureza e o teu coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Eles estavam pervertendo a bondade de Deus, fazendo isso de uma desculpa para eles continuarem pecando. E isso causa uma coisa nos nossos corações. A Bíblia diz que sempre que nós pecamos de forma deliberada, por um longo período de tempo, a nossa mente vai ficar cauterizada. Isso é um perigo. Porque se a minha mente cauteriza, eu perco a sensibilidade de escutar o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque a palavra diz que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu continuo no estado de pecaminosidade deliberada, pode chegar um dia onde, como aconteceu com esses homens, eles vão ficar com os corações endurecidos. O que nós chamamos, no outro degrau a esse, um nível de apostasia espiritual. Você sabe o que é apostasia espiritual?
Aquele cristão que um dia era fervoroso na sua fé, mas outrora, agora ele é um crente que na verdade nem é mais crente. Ele é apostador da fé. Ele não acredita mais nos princípios espirituais. Ele chutou o balde. Então isso é apostatar da fé. Paulo está dizendo: olha, vocês estão com os corações duros. E entenda uma coisa, querido. Paulo está dizendo aqui para eles assim, ó: vocês estão acumulando contra vocês mesmos ira. Tudo que fazemos na vida tem consequências. Tudo que você faz na sua vida tem consequência. Nós todos os dias estamos diante de muitas escolhas, e toda escolha tem uma consequência. Até a não escolha, a omissão é uma escolha. Quando eu escolho não escolher, eu estou me omitindo, eu estou escolhendo aqui. Se eu escolho não me posicionar, eu estou escolhendo. Então a omissão também é uma escolha. Tudo que nós fazemos tem escolhas. E essas escolhas têm consequências terrenas e eternas. Tudo que nós fazemos na terra fica sendo acumulado, querido. Como o Paulo está dizendo aqui, ó, está se acumulando. Agora está se acumulando para a ira ou está se acumulando para a glória? Olha que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios, se eu não me engano, quando ele diz assim: a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória. Ele está dizendo, ó, as minhas tribulações terrenas, elas estão acumulando para mim lá em cima, lá no céu, um eterno peso de glória. Então tudo que eu faço na terra, todas as escolhas que eu faço aqui, elas têm consequências eternas. Tudo que falamos, tudo que fazemos é como um investimento, para o bem ou para o mal, no banco da eternidade ou no banco da perdição. Dentro da escala dos eventos escatológicos, hoje vivemos a era da igreja, daqui a pouco o arrebatamento da igreja, e na sequência, enquanto a grande tribulação na terra, lá em cima, tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O julgamento. O que foi acumulado no céu. E Deus vai chamar cada um com os novos nomes que iremos receber. Porque a Bíblia diz que receberemos uma pedrinha, cada um contendo um nome dentro. Então não é Dara, ela vai abrir, e agora não é mais um corpo pecaminoso, não é mais um corpo natural. A Bíblia diz que sai a corruptibilidade e entra a incorruptibilidade. O meu corpo é trocado, mudado. Eu recebo uma pedrinha com um novo nome, e no dia do tribunal de Cristo, o Senhor vai chamar cada um de nós. Nós não estaremos mais vestidos, estaremos nus diante dele. Então vai ter um acúmulo de algo, ou acúmulo para o bem, ou acúmulo para o mal. Quem chega no tribunal de Cristo acumulou para o bem, mas não pode ter sido insuficiente para você receber o galardão que talvez você gostaria. Uma coisa é estarmos salvos, outra coisa é recebermos o nível de galardão que o Senhor deixou para mim. Entendem isso? Mas aí é algo escatológico que a gente pode falar depois. O fato é que a gente vai acumulando algo. A vida não se encerra com a morte. A vida não se encerra com a morte. Aqui somos apenas peregrinos, passageiros. Quando nós morremos aqui, ou teremos uma eternidade com Deus, ou uma eternidade. Gente, quem tiver de moto, os capacetes ali, por favor. Vou dar aí um minutinho para você poder pegar. Então, voltando, a vida não se encerra com a morte. Ou estamos acumulando bons tesouros, ou acumulando e enchendo as taças de ira mencionadas no livro de Apocalipse.
Segunda coisa, referente a esses versos de 5 a 11, o verso 6 vai dizer assim, ó: cada um que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Pensa num verso importante também. Eu vou receber cada um a minha recompensa segundo o que eu fiz. Não foi segundo o que o meu pai fez por mim, ou que a minha geração fez por mim, é o que eu fiz. Se olharmos para Ezequiel 18, Ezequiel vai dizer assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Então cada um paga pelos seus próprios atos. É o que apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo: olha, o juízo de Deus é individual, o juízo de Deus é intransferível e o juízo de Deus é justo. Não pense que no dia do julgamento, a minha mãe foi crente, a minha avó foi crente. Se você não tiver sido, não vai servir de nada, querido. É um julgamento individual. É segundo aquilo que você fez, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Paulo diz aos Coríntios: o que o homem semear, complete o texto, isso também colherá. O que o homem semeia, ele colhe. Então, a minha pergunta para você é: o que você está acumulando? São acúmulos bons ou acúmulos para a ira? Ou acúmulos para o juízo? Aí a pergunta é individual para cada um. O que você tem acumulado? Todo homem será julgado pelo que fez. Não é um julgamento coletivo, mas é pessoal. A gente entendeu por muito tempo errado e se deixou levar por uma teologia errada, até mesmo em relação a isso, que nós estávamos sujeitos às maldições hereditárias. Não, querido. Nós seremos julgados pelo que fazemos. Quando Cristo morre na cruz, Ele levou sobre si todas as maldições. Apóstolo Paulo diz aos Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. Tudo que ficou para trás ficou, querido. E agora eu olho para frente. Você será julgado não pelo que os seus antepassados fizeram, mas pelo que você faz. Amém? O pai não será julgado no lugar do filho. A esposa não será julgada no lugar do marido. Cada um comparecerá diante de Deus e terá o seu próprio julgamento. Cada um. É uma responsabilidade pessoal. Aí estão dizendo por aí, fazendo às vezes sessões de cultos, porque a gente precisa quebrar as maldições hereditárias e tudo mais. Essa teologia está errada aqui. Se eu acredito assim, eu acredito que o sacrifício de Jesus na cruz foi insuficiente. Eu não acredito assim. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novidade de vida. Paulo continua a dizer no verso 11 que porque para com Deus não há acepção de pessoas. Paulo está dizendo: olha, judeus, não pensem que por vocês terem sido o povo eleito, o povo escolhido, vocês têm um julgamento separado. Não. O julgamento de vocês é o mesmo para com os gentios. O que vai mudar, que nós vamos falar daqui a pouco,
é a revelação que Deus deu para cada um. Porque para os judeus ficou a revelação da lei, ficou a palavra. Para os gentios apenas uma revelação da consciência. Paulo vai falar sobre isso. E cada um será julgado pela revelação que teve. Deus é justo. Deus não vai te julgar por algo que você não teve conhecimento, querido. Por isso que na palavra de Deus, em alguns momentos assim, Deus, Ele perdoa o tempo da ignorância. Eu era ignorante. Eu não tinha revelação da coisa. Deus não vai me julgar pela revelação a qual eu não tive. Então, Paulo está dizendo, olha, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ambos serão julgados, judeus e gentios. Não dá para subornar esse juiz, não dá. Os juízes da terra são subornados, mas o juiz, que é o justo juiz, ele não é subornado. Não dá para subornar ele. Lá não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Lá você vai ser julgado conforme o que você fez. Lá não tem subterfúgios, lá não tem atalhos. Por isso que nós estaremos nus. O que é nu? É sem qualquer máscara. É sem qualquer coisa que nos impeça. É nus. Nós já estaremos assim diante do nosso Deus, querido. Paulo continua dizendo aqui, agora eu vou para o verso 12, para darmos celeridade aqui, verso 12, vamos ler a partir do 12, por favor. Do 12 ao 16, eu vou ler só o verso 12, diz assim, assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Paulo está dizendo que o juízo de Deus é um juízo imparcial. Paulo está dizendo que o juízo de Deus é justo. E aqui eu quero trazer 4 verdades para a gente elucidar esse ponto. Primeira delas, verso 12, como lemos, vai dizer o quê? Esse julgamento divino é de acordo com a luz que eu recebi, com a revelação a qual eu tive acesso. Os gentios não tiveram a lei escrita de Deus. Então, não serão poupados de julgamento. Os gentios que não tiveram a lei serão julgados e condenados pelo conhecimento que têm de Deus por meio da revelação natural. Falei sobre isso nos sermões passados. Que revelação é essa, pastor? A revelação de Deus na natureza, a obra da criação de Deus, a consciência. Vocês percebem que mesmo aqueles que se intitulam ateus, acreditam no ateísmo, eles têm uma moralidade dentro deles. Uma moralidade que conduz para práticas que são certas e práticas que são erradas. Quem colocou essa moralidade dentro deles? Se eu sou um ateu e eu acredito em teorias, por exemplo, da geração espontânea, onde o universo simplesmente nasceu, se concebeu, ou eu acredito na teoria do Big Bang, onde uma grande explosão cósmica criou todas as coisas perfeitas. Lógico, é preciso ter muito mais fé em acreditar assim do que nesse Deus Criador. Não é? Porque se você pegar simplesmente um relógio, você vai perceber que por trás de quem fez o relógio tem o quê? Tem um criador, tem um relojoeiro. Por trás de um projeto de design tem o quê? Uma Dara. Não é? A Dara criou ali, ó. Por trás de leis tem um advogado que cunhou as leis, por tudo. Mas os ateus querem acreditar que o universo foi criado simplesmente por uma grande explosão. É como se um dicionário pegasse fogo, na verdade várias letras pegassem fogo, explodissem e formassem um alfabeto bem direitinho, A, B, C, D, na ordem correta. Então nós precisamos entender que Deus, Ele vai nos cobrar em cima da revelação que tivemos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Os judeus que têm a lei não serão poupados, pois mediante a lei serão julgados. Então é um princípio de que os homens são julgados segundo a luz que tiveram e não segundo a que não tiveram.
o que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo, olha, não haverá dois pesos e duas medidas. Não. A base do julgamento são obras. A regra do julgamento é o seu conhecimento. Eu tive acesso a esse conhecimento. Você será julgada pelo acesso que você teve, pela luz que você teve. Cada um será julgado mediante a luz que recebeu. Os judeus serão julgados com base na sua lei escrita. Os gentios com base numa lei moral implantada no seu coração. A lei da consciência. Todos nós temos essa lei, querido. Nós já nascemos com essa moralidade. Nós já nascemos com isso no nosso coração. Continuando, Paulo vai dizer no verso 14 e 15, vamos para eles, por favor. Os versos 14 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-os ou defendendo-os. A nossa consciência faz isso com a gente, ou nos defende ou nos acusa. Concordam comigo? É a lei moral dentro de nós, é o que Paulo está dizendo, verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, aqui Paulo vai dizer, olha, antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, você vai ser julgado pelo tribunal da sua consciência. É o que Paulo está elucidando aqui para nós. Embora todos os homens sejam pecadores e estejam no estado de depravação, que podemos ver no verso capítulo 3 do próprio Romanos 3:23, onde diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está dizendo, todo mundo é pecador. Nós já nascemos pecadores. Nós já herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Davi chega a dizer no Salmo 51, eu nasci no pecado, eu fui concebido no pecado. Alguns teólogos querem forçar e dizer que ali Davi estava querendo argumentar ou dizer nas entrelinhas que ele tinha sido um filho bastardo, mas Davi estava simplesmente dizendo, eu sei e conheço a minha natureza pecaminosa. Eu sei e conheço que eu tenho essa natureza. Nós temos, querido. Porque por um homem entrou o pecado na humanidade, o primeiro Adão. E por um homem também vem a nossa expiação dos nossos pecados, o último Adão, Jesus Cristo. Mas nós herdamos tudo isso do nosso primeiro pai, lá Adão. Nem todos são bandidos, nem todos são vilões, ladrões, adúlteros, assassinos. Tem pessoas boas na humanidade. Há muitas pessoas que honram seus pais, são fiéis ao seu cônjuge, são bondosas com seus filhos, têm um coração voltado para os pobres, promovem a honestidade no governo, revelam coragem na luta contra o crime, são honestas e íntegras nos seus negócios. Tem, com certeza. Tem muitas pessoas boas na humanidade. Não tem? Com certeza. Nós estamos inclusas nelas. Mas, como explicar o fato de que, embora muitas dessas pessoas não tenham a lei, agem como se a conhecessem? Concordam que muitas dessas pessoas boas não são cristãs? Concordam com isso? Muitas delas não são cristãs. Muitas delas não nasceram num berço cristão como eu nasci, por exemplo. Não. Muitas delas nunca tiveram essa revelação, mas elas são pessoas boas. São pessoas íntegras. Você já trabalhou com um patrão que ele não era da igreja, mas pense no homem íntegro, justo, reto. No dia do salário, caiu o salário na conta. Ou até antes. Eu já trabalhei para homens assim. E num dia que, às vezes até antes eu recebia antes o meu salário. Nunca, nem lembro se alguma vez eu recebi atrasado. Homens íntegros. Deixavam de tirar dele, mas o salário estava lá com os funcionários. Isso é integridade, isso é honra. E vários outros atributos e valores. Aí a gente vê assim, é cristão? Não era cristão não.
Como se explica esse fato? Como se explica isso? Entenda, Deus criou todos os homens e fez esses homens morais, esses homens autoconscientes. Dentro de cada um de nós tem isso, querido. Dentro de cada um de nós tem essa moralidade. De tal forma que essas pessoas, demonstram por seu comportamento que as exigências da lei estão cravadas no seu coração. Antes de revelar-se aos homens nas obras da criação, Deus se revelou na sua consciência. A nossa consciência. A consciência é um tribunal instalado dentro de nós. Quando a pessoa faz uma coisa errada, a pessoa fica perturbada, a pessoa fica... O que é isso? Consciência. Por isso dizem assim nos ditados. Tem um ditado, agora me fugiu a mente, que é o quê? A essência dele é: eu não fiz nada de errado, não, estou de boa, estou tranquilo. Mas quem fez algo de errado? Preste atenção até o comportamento da pessoa. Se senta na mesa, fica olhando direto assim para os lados, fica assustado, fica... É ou não é assim? Essa pessoa está com a sua consciência de perturbando. A gente diz: eu durmo, coloco a minha cabeça no meu travesseiro e a minha consciência me deixa dormir. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, tem uma consciência, um tribunal interior instalado por Deus dentro dos homens. E por eles nós somos julgados todos os dias. Todos os dias nós somos julgados pela nossa consciência. Aquele senso íntimo do certo e do errado. A consciência é um alarme que dispara todas as vezes que nós transgredimos uma lei. Eu posso até não ser cristão, mas se eu faço algo errado, minha consciência já fala. Minha consciência já mostra. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, ele diz: duas coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Essa lei moral não é fruto do acaso, fruto do Big Bang, fruto da geração espontânea. É fruto de um Deus inteligente, criador, que criou todas as coisas e está revelando a presença dele já dentro de cada homem. É o fôlego que ele soprou dentro de nós. A consciência. E é o que Paulo está dizendo. Todo ser humano tem isso dentro de si, essa noção inata do bem e do mal, mesmo os que não têm a lei. Então, por último aqui, o verso 16, Paulo ele vai dizer que nós seremos julgados até pelos segredos dos nossos corações. Esse juízo de Deus, ele abrange até o fórum íntimo. Por exemplo, diante de um julgamento terreno, eu não posso ser julgado pelos meus pensamentos. Não é? Não é isso, Bruno? Posso ser julgado pelos meus pensamentos? Não posso. Ninguém sabe o que eu penso. Eu sou julgado pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelo que eu declaro. Eu sou julgado por isso. Mas diante de Deus, nós seremos julgados até pelo nosso fórum íntimo. Paulo diz isso lá no verso 16: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Paulo está concluindo esse assunto, dizendo que no tribunal da terra, ele não tem competência para julgar esse fórum íntimo, mas o tribunal de Deus tem. Porque Deus tem um atributo, qual é? A onisciência. Ele sabe o que cada um de vocês está pensando. Eu não sei o que cada um de vocês está pensando. Talvez vocês estão pensando: meu Deus, hoje a pregação vai demorar. Meu Deus, o que eu vou comer quando sair daqui? Meu Deus, amanhã eu tenho isso e aquilo para resolver. Talvez são diversos pensamentos. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Salmo 139 diz que Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele esquadrinha, Ele conhece antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já sabe. Então Deus, Ele não julga apenas as palavras, as ações, mas julga as intenções, os desejos, os pensamentos. Quer ver prova disso? Quando Jesus muda as normas legalistas dos 10 mandamentos e Ele agora traz para um resumidores.
Quando ele diz assim, ó, quais os mandamentos mais importantes, Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Depois ele vai dizer assim, ó, aquele que lá no Velho Testamento, o Êxodo 20 diz que aquele que cobiça. Aí Jesus diz assim, aquele que já olha com intenção, ele já adulterou no seu coração. É o fórum íntimo. Eu conheço a intenção, eu conheço os pensamentos, e você será julgado por ela. Olha isso. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, ó, pense no que é bom, pense no que é íntegro, pense no que é reto. Às vezes os nossos pensamentos estão podres, às vezes os nossos pensamentos ainda estão pecaminosos. Por isso o apóstolo Paulo também diz aos Coríntios, precisa haver uma renovação da nossa mente. A gente precisa ter uma mente renovada. Os evangelhos também dizem assim, ó, o meu coração, a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Do que você fala? Que tipo de assunto procede dos seus lábios? Tudo isso revela o quê? O seu coração, revela a sua mente. Deus vê o coração. Quando Samuel vai ungir o rei Davi, ele não sabia que ia ungir Davi, porque a ordenança para ele foi, vai até a casa de Jessé, o belemita. E ele foi até lá. Havia um rei, havia Saul no trono. Mas Deus já tinha rasgado o trono de Saul. E a ordem para Samuel era assim, vai a Jessé. Jessé tinha 7 filhos. Homens de guerra, homens fortes, homens bonitos. Samuel, um sacerdote, um profeta, um juiz. Ele olha para aqueles homens bonitos, fortes. A Bíblia diz que ele diz assim, é esse. Aí Deus diz, não é não. Aí vai passando homem por homem. Vai passando Abinadab, vai passando Natanael, vai passando os filhos de Jessé todos. Acabam os filhos. Aí Deus diz assim, não é nenhum desses. Jessé diz assim, ainda falta algum filho? Samuel diz para Jessé, na verdade, ainda falta algum filho? Falta Samuel, o menor da casa. Ele está cuidando das ovelhas. Deus diz para Samuel, manda chamar. Só vai ter sacrifício quando Samuel chegar. Desculpa. Quando Davi chegar. Então, às vezes, a gente está pensando aí, se eu quero crescer, eu tenho que aparecer. Queridos, quem faz as coisas para Deus, quer seja no público, quer seja no secreto, quer seja na frente dos outros, quer seja nos bastidores, quando chega o dia de Deus honrar, Deus manda chamar de multiverso. Porque Deus vê diferente. Ele não vê os homens fortes, ele não vê o exterior, ele vê o interior. Ele avalia o meu fórum íntimo, ele avalia a minha mente, ele avalia o meu coração, ele conhece as intenções do meu coração. Eu gosto disso, porque quantas vezes as pessoas nos julgam pelo que elas nem conhecem, mas é reconfortante saber que tem um Deus que me conhece de verdade. Tem um Deus que sabe as minhas intenções. Tem um Deus que sabe as minhas motivações verdadeiras. Eu posso ser mal interpretado, mal avaliado, mas eu tenho um Deus que me conhece de verdade. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe as reais motivações do meu coração. Diante dele não tem máscaras. Ele vê o nosso coração. Amém? Eu não sei se isso te conforta ou te assusta, mas ele vê o seu coração. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Isso aqui fala do 10º mandamento, por exemplo. Dos 10 mandamentos, 9 deles são muito objetivos. Mas o 10º, você sabe qual é o 10º mandamento? Quem lembra? O 10º mandamento é não cobiçarás. É não cobiçarás? É isso? Deixa eu ver aqui. Abre aí Êxodo 20. Eu acho que é. Êxodo 20 vai falar aí dos 10 mandamentos. Isso mesmo.
O último mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Esse é o único mandamento que ele é subjetivo. A cobiça, ela não procede de práticas exteriores, mas do interior. Às vezes a pessoa é cobiçosa, ninguém sabe, a pessoa é cobiçosa. A pessoa é invejosa. No mundo se diz assim, ó: aqueles que dão um tapinha no seu coração, nas suas costas, dizendo, vai lá. Às vezes elas estão te cobiçando. Não é? Então, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa consciência. Então, Deus vai julgar os segredos do nosso coração. Ele vai julgar os atos públicos dos homens, mas julgará também os segredos, as áreas ocultas da nossa vida. Diante dele, todos os fatos virão a público, até aqueles que no presente não são conhecidos. Nossas motivações, tudo que foi feito às escondidas será trazido à plena luz. O que foi ocultado nos tribunais e praticado nas caladas da noite, no anonimato das trevas, será proclamado nos eirados e anunciado para todos. Naquele dia, Deus destampará o fosso do nosso coração e revelará os segredos do nosso coração. O mundo diz: siga o seu coração. O que o seu coração está pensando é bom, siga ele. É não. O coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, o coração do homem procede as piores coisas. O coração não foi feito para ser seguido, o coração foi feito para ser guiado. Nós precisamos guiar o nosso coração. Se nós formos seguir o nosso coração, a gente vai pensar em adultério, a gente vai pensar em coisas pecaminosas, vamos querer satisfazer os desejos carnais da nossa carne, a consciência dos nossos olhos. É ou não é? Ou tem algum santo aqui? Deus sabe quem você é. Ele esquadrinha. Então nós temos que guiar o nosso coração. Nenhuma demonstração externa de piedade, de santidade, de moralidade enganará os olhos de Deus naquele dia. Deus não julgará apenas as coisas abertas, mas os segredos. E a partir dos versos seguintes, para me terminar o capítulo 2, verso 17, abre aí, por favor, ou acompanhe, se você já está com a sua Bíblia aberta. A partir do verso 17 até ao verso 24, vai dizer assim, ó: se porém tu, ele está falando dos judeus ainda, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outros, a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui é muito forte, porque Paulo está fechando o assunto, dizendo: olha, vocês que se consideram os instrutores, os guias, os mestres, vocês foram chamados para ser luz, vocês foram chamados para construir pontes, mas vocês estão seguindo de escândalo. Olha para o meio gospel hoje mesmo já teve uma polêmica aí. Se você acompanha o meio gospel, é um pastor fazendo live acusando o outro pastor abrindo live acusando o outro, virou um circo, querido. Paulo está dizendo:
Queridos, ao invés de sermos construtores de pontes, ao invés de darmos um testemunho para os incrédulos, nós estamos servindo de escândalo. A gente vai falar do amor de Jesus, as pessoas escarnecem, zombam. Não é o que falamos, querido, é o que fazemos. Não é o que somos nos púlpitos, é o que somos às vezes no secreto, nas empresas, nas repartições públicas. É aí que se mostra nosso testemunho. Paulo está chamando a atenção deles, está dizendo: ó, vocês esconderam várias práticas, mas vocês mesmos fazem. As pessoas perderam o temor ao Senhor, as pessoas perderam a reverência ao Senhor. Queridos, e não se engane, nós precisamos também vigiar. Nós também temos um coração corrupto, enganoso. Nós temos que fazer igual Paulo: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Um caminho de vigilância constante. Não pense que somos melhores. Olha o que estão fazendo. Nós sim precisamos apontar erros como apologetas. Precisamos defender a verdade. Mas nós temos que estar em vigilância constante nossa. Senão daqui a pouco nós nos tornaremos escândalo. Nós nos tornaremos pedra de tropeço. Paulo está dizendo, verso 24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por causa de vocês. Tem pregador que na hora da reunião do RH diz assim: tu é cristão, tu é crente? Eu não quero mais não. Você sabia disso? Porque tem cristão devendo os outros, tem cristão falando mal dos outros, tem cristão profanando a fé. Tem muitos, querido. O nosso testemunho é tudo. O nosso testemunho é uma Bíblia para todos os outros. O nosso testemunho, o que somos. É fácil ser crente na igreja, mas o desafio é continuar com essa fé no mundo. Paulo está exortando eles. Paulo está chamando a atenção desses homens. Eles estão pensando que estão bem, mas eles estão caminhando para a perdição. Nós precisamos avaliar todos os dias a nossa fé, a nossa caminhada, todos os dias. Será que eu estou procedendo da forma certa? Será que Jesus continua comigo no caminho? Será que Ele está comigo nessa empreitada? Porque sem Ele não faz sentido. Sem Ele se torna peso, sem Ele se torna fardo, sem Ele se torna cansativo, sem Ele se perde propósito, direção, sem Ele não dá. Tem que ter Ele. Nós precisamos nos perguntar. Jesus alerta para esse perigo, lá em Mateus 7,21, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias vão te dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. É forte, querido. Esse discurso não é para incrédulos, esse discurso era para aqueles que professavam a fé cristã. Eram para aqueles que fizeram milagres em nome do Senhor. Nós precisamos estar atentos. Eu não quero receber essa palavra do Senhor. Eu não sei você. Porque hoje o joio está junto do trigo. Hoje os bodes estão junto das ovelhas. Está misturado. Está misturado. Pastor, isso existe dentro da igreja? Existe. A palavra de Deus é clara. Tem o joio e tem o trigo. A palavra diz: eu posso retirar o joio? Não. Deixa eles crescer juntos. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, no dia do julgamento, vai haver separação. Você é ovelha.
você é bode. Você vai entrar no gozo do teu Senhor. Você, aparta-te de mim, maldito, em outras traduções. Pensam que estão com a verdade, mas não estão. Estão caminhando para a perdição. Amém? A partir do verso 25 até ao verso 29, Paulo começa a falar da circuncisão. E eu vou terminar, não precisa ficar impaciente. Estou terminando, tá bom? Você está impaciente? Olha, Deus sabe. A partir do verso 25, Paulo começa a falar da circuncisão. Quem sabe o que era a circuncisão? A circuncisão era o corte no prepúcio a partir do 8º dia nos machos. Tá? O judeu ainda faz isso hoje. É uma espécie de selo para eles. É uma espécie de ingressão à comunidade judaica. Tá? Então, o homem, a partir do 8º dia de nascido, ele já tem esse corte feito na carne, no físico. E Paulo está dizendo no verso 25: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Eu vou concluir aqui. Os versículos seguintes vão falar disso também. Paulo está dizendo: olha, você está se apoiando num sinal exterior, mas o teu interior não corresponde com a marca do exterior. Paulo está dizendo: olha, você professa uma coisa com a boca, mas o teu coração está dizendo outra. Olha, você está com uma atitude externa favorável, tem um sinal, mas interno está sepulcro caiado, é podre, fede. É isso que Paulo está dizendo. Se tu está se apoiando na tua circuncisão, mas se como um transgressor da lei, Paulo diz assim, ó: a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Não serviu de nada. É igual o batismo, querido. O batismo, nós não acreditamos num batismo regenerativo. Nós não acreditamos nesse batismo. O batismo, por exemplo, da Igreja Católica é um batismo regenerativo. O que é isso? É um batismo que está perdoando pecados, regenerando a pessoa. Não. O batismo é só uma simbologia, um ritual externo. Mas nós temos que viver uma mudança interna. É o que Paulo está falando: ó, vocês estão se apoiando nesses critérios, na lei que vocês receberam, na circuncisão, e realmente isso diferenciava o judeu de todos os outros povos. Nenhum de nós é circuncidado como um costume, como um ritual. O judeu é um ritual. Então isso diferencia eles. Mas todas as vezes que Deus traz um privilégio para nós, como deu aos judeus por meio da circuncisão, isso era para que eles fossem luz para os gentios, que eles fossem abençoadores, que eles repartissem os privilégios, não um privilégio para o pecado. Pelo contrário, os judeus se tornaram responsáveis diante de Deus e das nações vizinhas por levarem esse privilégio. Entenda, privilégios maiores implicam responsabilidades maiores. Quanto mais o Senhor nos dá, mais nós seremos cobrados. Simples. Quanto mais você recebe, mais será cobrado de você. Se você ainda é criança, é imaturo, então fica aí tomando leitinho e não tem problema nenhum. Até uma hora que você cresce, evolui, começa a comer comida sólida e está pronto para receber pancada, está pronto para receber afrontas, perseguições, injúrias pelo nome do Senhor. Quantos mais privilégios eu recebo, maiores as minhas responsabilidades. Quanto mais nos é dado, maior é cobrado. Tudo bem. Ah, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou isso. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Não é status. Longe de ser status. Quanto maiores, mais servimos.
mas somos responsabilizados pelo que recebemos. Agora eu lembrei quebrar um pouco aqui o gelo, lembrei do tio do Homem-Aranha. Como era o nome? Tio Ben. O que é que o tio Ben disse? Pô, cadê os nerds? Como é? Grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais eu recebo, mais eu serei cobrado. Se você ainda não tem maturidade para isso, não tem nenhum problema. Não tem problema nisso. Você assume, diz: olha, eu preciso aprender. Olha, eu preciso sentar. Olha, eu preciso... E está tudo bem. Até o nível que você vai crescendo, evoluindo. Paulo diz a Timóteo: cresça na graça, cresça no conhecimento, maneje bem a palavra da verdade. Paulo vai dando vocês ao seu jovem filho na fé, Timóteo. Timóteo, querido, era um jovem pastor, mas ele tinha algumas características difíceis para um pastor. Ele era tímido, ele era introvertido, alguns dizem que ele era doente. Olha lá. E Paulo estava lá discipulando ele, dizendo: cresça na fé, meu filho, cresça na estatura, meu filho, dando conselhos a Timóteo. Privilégios maiores implicam responsabilidades maiores. Judeus receberam isso, mas não corresponderam. Não corresponderam. É triste, querido, Deus nos incumbir de algo e diante do julgamento nós não temos correspondido a isso. Eu me pego muitas das vezes nessa reflexão. Foi a reflexão e o questionamento que Deus teve com Josué. Josué já estava avançado nos seus dias. Finalzinho do livro de Josué, se não me engano, capítulo 24, numa conversa de Josué para com Deus, Deus diz para Josué assim: Josué, tu já está avançado em dias, mas ainda tinha muita terra para tu conquistar, Josué. Josué não tinha sido um homem mau, um homem, pelo contrário, não há relatos de nada errado de Josué, mas ele foi um homem que ficou aquém daquilo que Deus esperava dele. Imagina Deus dizer para ti: olha, meu filho, tu chegou até aqui, mas você poderia ter ido mais longe. É forte você escutar isso de Deus, do teu líder, do teu mentor, e dizer assim: meu filho, eu te dei mais. Você podia ter caminhado mais, você podia ter ido mais longe, e eu não fiz. Por quê? Porque eu enterrei meus dons, enterrei meus talentos, fiquei com medo, e várias outras coisas que nós usamos hoje. Eu não quero escutar isso de Deus. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo diz. Ele diz: eu combati o meu bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Paulo está dizendo: o que o Senhor me incumbiu a fazer, eu terminei, eu concluí. Todas as missões que o Senhor me deu, eu coloquei cheque em todas. Eu terminei todas. Eu combati o meu bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Eu fiquei perseverante. Eu não apostatei da fé. Eu guardei ela até o final. Isso é forte, querido. Você escutar e terminar a sua vida com essas palavras. Ele não estava e não ia ser morto de uma morte natural. Ele teria a sua cabeça arrancada. Imagina, ele vai ter a sua cabeça arrancada. Ele diz assim: eu já estou sendo oferecido como libação. Então os judeus tinham esse conceito elevado de si mesmo. Tem gente que tem um conceito elevado de si mesmo, principalmente nos nossos dias. A depender de quem você escuta, você quer acreditar numa teologia errada, de que você é o ouro de Ofim, de que você é o ponto fraco de Deus. Não, você não é. Nós carecemos da graça dele, da misericórdia dele. Nós somos depravados. Nós todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus.
Eu já fui justificado, mas se eu não estiver me santificando todo dia, se eu não guardar minha fé, se eu não perseverar, eu vou apostatar da fé. Nós não podemos, como o povo judeu, só ter rituais externos e não atitudes interiores. É as máscaras. As máscaras da piedade. A pastora falou isso domingo. Olha lá, a figueira. A figueira aparentava da fruta. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque era uma falsa piedade. Que coisa ruim é olhar para alguém e ela aparenta ter fruto, mas quando vai ser visto, não tem. Aí Jesus fez o quê? Amaldiçoou aquela figueira. O pecado dos judeus era esse. Falava uma coisa e vivia outra. Ensinava uma coisa e não vivia o que ensinava. Isso é o quê? Isso é o quê? Hipocrisia. Você falar algo e não fazer. Você dizer para o teu filho fazer uma coisa, mas nem você mesmo faz. Quando eu nasci, a minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas, a partir do momento que eu já tinha idade, ela todo domingo me deixar na escola bíblica dominical. Todo domingo ela ia me deixar. Mas ela não ficava. Ela me deixava, me entregava as tias, e na hora de terminar, ela ia me buscar. Ela disse que um dia, quando eu já tinha idade, eu estava falando, e eu disse para ela assim: mãe, por que a senhora me deixa e a senhora não fica? Ela disse que aquilo foi um tapa na cara dela. O meu filho está dizendo que eu estou ensinando uma coisa a ele, mas eu não estou fazendo. Não adianta, queridos, ensinar uma coisa e nem nós fazemos. A gente perde o quê? Autoridade. Como eu vou cobrar algo se eu não faço? Não. Era o pecado dos judeus. O verso 21 que lemos diz: tu, pois, ensinas a outro, mas não te ensina a ti mesmo. Jesus diz isso nos evangelhos. Você está com uma trava no teu olho, mas está preferindo olhar no vizinho. Está preferindo olhar no teu irmão. Tira a primeira trava do teu olho. O judeu ensinava os outros, mas não a si mesmo. Via o pecado dos outros, mas não o próprio. É complicado quando eu não enxergo nem o meu pecado, nem a minha carência. O judeu esqueceu que o exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única. Quer ensinar uma coisa a alguém? É o exemplo. É a única. É a única forma. Para me terminar, o verso 24 diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O construtor de ponte se tornou no cavador de abismo. Ao invés de eu ajudar a trazer gente para a igreja, eu estou afastando. Ao invés de eu te perguntar assim: quantas pessoas no teu tempo de fé tu já trouxe para a igreja? Tem gente que não trouxe nenhuma, mas já afastou algumas. Pelo seu jeito, pela sua forma, pela sua fala, pela sua maneira, pelo seu testemunho. Ao invés de ser construtor de ponte, eu estou cavando abismos. Era o que os judeus tinham se tornado, querido. Os judeus receberam a lei para conhecê-la, vivê-la e ensiná-la. Os judeus foram escolhidos por Deus para serem luz entre as nações. Foi um povo formado a partir de Abraão. Deus não escolheu o povo, Ele forma o povo. Ele forma Abraão, Isaac, Jacó as 12 tribos se tornam Israel. Ele formou o povo a partir de Gênesis. E a partir dos livros seguintes do Pentateuco, Ele dá normas ao povo, regras ao povo, direcionamentos ao povo. Vocês vão ser uma anarquia, vocês vão ter leis.
Vocês vão ter normas. Eu criei um povo para mim, eu dei leis para eles, para que vocês sejam exemplos para as nações. Mas eles não foram isso. Contudo, em vez de serem ministros da reconciliação, tornaram-se pedra de tropeço. A Bíblia diz assim, que o escândalo vai vir, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Por isso eu tenho que vigiar. O escândalo vai vir, é bíblico, viu? É bíblico. Mas ai por meio do qual aquele que vem o escândalo. É forte. E um dos maiores perigos que, como igreja contemporânea, enfrentamos é o da inconsistência no nosso testemunho. Tem hora que estamos bem, testemunhando da fé, e tem horas que estamos vacilantes. Como você tem sido para a sua família, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho? O construtor de ponte, o cavador de abismo. Cristão, às vezes, de vida dupla. Vive uma coisa na igreja e uma outra verdade no mundo. Um crente vivendo na prática do pecado é o maior agente do diabo na igreja. Em vez de sermos missionários, temos dado motivo de blasfêmia aos incrédulos. Eu termino aqui e a partir da próxima quinta nós entramos no capítulo 3, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar aqui perto. Eu sei que é duro, é romântico. É isso aí, é a Bíblia. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. A tua palavra, a revelação da tua palavra, a exposição da tua palavra, Senhor. Pai, não permita, Senhor, que nós envergonhemos o teu nome, Senhor. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Que nós sejamos luz, Pai. Que nós sejamos sal, Pai. Que nós sejamos um testemunho de que o Senhor faz na vida do crente, Pai. Um testemunho pelas nossas palavras, um testemunho pelas nossas ações, um testemunho das nossas práticas, Pai. O mundo está a nos observar, Pai. E que eles possam enxergar em nós, mesmo que nós não abramos as nossas bocas, Pai. Eles possam enxergar em nós uma Bíblia, Pai. Eles possam ver em nós a tua palavra, Pai. E nós possamos, assim como no primeiro século, ser reconhecidos como cristãos, Pai. Crente todo mundo acredita em alguma coisa. Mas nós seremos reconhecidos. Você é cristão? Você é crente? Você não vai dizer, mas as suas práticas, as suas ações, as suas palavras falarão por si mesmo. E nós seremos reconhecidos como pequenos cristos, imitadores de Cristos. Pai, nos conserva, Senhor. Permita que os nossos pés estejam firmes na tua rocha, Pai. Nós não queremos ser pedras de tropeço, nós não queremos ser escândalo, Pai. Nós não queremos, Paulo também diz assim, eu tudo posso, mas eu nem tudo me convém. Se aquilo que eu faço é escândalo para o outro, eu não vou fazer. Porque eu quero ser construtor de ponte. Eu quero levar as pessoas para Cristo, não afastar elas de Ti. Nos ajuda, Senhor, nessa missão, Senhor. Nos mantém vigilantes, atentos, Pai. Porque a Tua palavra diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. Esperando, bramando, buscando um vacilo nosso, Pai. Que os Teus anjos nos cubram, Pai, nos proteja, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, a voz dele possa ser real, audível, dentro dos nossos ouvidos, Pai. Que nós possamos identificar o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor.
Tira toda cera dos nossos ouvidos que impede de escutar de Teu Espírito Santo, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser direcionados por Ti, Pai. Queremos ser ensinados por Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Possamos estar perseverantes, Pai. Nos leve em segurança para as nossas casas, Pai. Nos despede em paz, Pai. Nos dá um resto de semana abençoado, reflexivos, meditando dia e noite na Tua lei, Pai. O salmista Davi diz no Salmo 119: eu guardei a Tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra Ti. Guarde a palavra do Senhor no coração. Que essa palavra tenha entrado no seu coração e você fique com ela guardada, para você não pecar contra o Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém e amém. Levante a sua mão assim. A unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo desde agora até que Ele venha. Como servo, sacerdote, eu te abençoo consoante a palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.